Nós queremos agradecer a vocês que estão presentes, a quem está assistindo também, né, o nosso encontro está sendo transmitido diretamente via Embratel, e agradecer especialmente a Ana Maria Machado e Roger Mello por terem conseguido, né, nesse final de ano, nessa loucura, abrir a agenda para estarem aqui conosco e nós celebrarmos, enfim, essa exposição que está aqui, que eles fizeram parte intensamente. E eu gostaria de, antes de começar a conversar com eles, de explicar um pouquinho o que é, em que contexto essa exposição aconteceu. A Feira de Bolonha, talvez a maioria não conheça, mas a Feira de Bolonha é uma feira que tem 51 anos e a única especializada no mundo, né, só de livros para crianças e jovens. Ela não é aberta ao público, ela é de comércio, de negócio, mas também, e principalmente, é interessante como é que esse equilíbrio se dá nessa feira, uma feira cultural também, né, de encontros, de conhecer qual é a produção enfim, dos outros países e sentir as tendências. E uma das marcas importantes da Feira de Bolonha é a ilustração. A ilustração que tem um destaque, e quando o país é convidado, né, a ser o país de honra da feira, ele tem um compromisso. Primeiro, organizar uma exposição com os seus ilustradores, né, com uma representação variada e de qualidade do seu país, e um catálogo, né. Nós já fomos o país homenageado em 1995, o segundo país a ser homenageado. A feira começa a ter país homenageado em 94, nós fomos em 95, e agora em 2014 isso se repete. Então, a Feira de Bolonha é assim, um local de encontro, né, do mundo do livro para crianças. Eu costumo dizer que é a universidade do livro, a universidade aberta do livro para crianças, né? Enfim, é uma troca intensa e é um clima que editores que costumam ir à Feira de Frankfurt, que é a grande feira, que é bastante comercial e muito aberta, dizem que tem um tom diferente na Feira de Bolonha, né? Ana Maria Reac, da Record, que sente isso, né, como editora vivamente, e tantos outros que a gente escuta falar. Então, o Brasil, o país homenageado, esse ano, houve então um trabalho de curadoria partilhada com a Fundação Biblioteca Nacional, a Fundação do Livro Infantil e Juvenil. Tivemos também a participação de alguns ilustradores na organização artística da apresentação que foi feita lá, e foi realmente uma experiência muito especial, principalmente porque também, né, existia na Feira de Bolonha, aí eu vou falar do outro ponto, que é o prêmio Hans Christian Andersen, do IB. O IB é uma organização internacional que está hoje em 72 países, com 61 anos de existência, e há uma relação muito forte do IB com a Feira de Bolonha. E na Feira de Bolonha existe uma coletiva de imprensa do IB que anuncia, e ninguém sabe antes qual é, quem é o ganhador do prêmio Hans Christian Andersen. Esse prêmio é o prêmio mais antigo, mais importante na área da literatura infantil e juvenil, e embora não dê nenhum prêmio em dinheiro, mas ele tem uma chancela, infelizmente, né, que seria bom que desse, mas, enfim, tem sido essa ação no mundo, né. É interessante a gente também constatar isso, de como a gente, de certa maneira, é uma resistência no mar de coisas muito assim, massificadas, né, muito sem originalidade. Então, esse movimento inteiro no mundo vai contra, né, essa onda que vem e volta, mas que está sempre permanente, de premiar e reconhecer a originalidade, principalmente tanto no texto quanto na ilustração, a expressão artística, né? Então, esse prêmio, os países podem indicar, mas os países que têm uma seção nacional, como é o caso do Brasil, que é a Fundação do Livro Infantil e Juvenil. E a Fundação indica seus candidatos a cada 2 anos, a partir das premiações que esse artista, escritor e ilustrador recebeu da Fundação do Livro, né? Isso é uma trabalheira enorme. É bom dizer que os
os votantes, ou seja, os membros do júri do Prêmio Hans Christian Andersen não são remunerados também, né? Fazem isso por amor à arte, porque acreditam nisso, assim como os votantes da Fundação também, né? E é uma trabalheira porque a gente tem que montar 15 dossiês, isso é muito trabalhado junto com os autores, para enviar são 12 membros do júri, com mais a sede do IBE, enfim, é uma trabalheira bastante grande, e esse grupo se debruça sobre isso por meses, né? Hoje em dia com a internet fica muito mais fácil. Ana Maria Machado já foi presidente do júri nos anos 80, né? E não tinha internet, então vocês imaginam o que era. Hoje a internet facilita muito isso. Então o prêmio é um acontecimento para nós, né? Para o Brasil tem uma importância muito grande, porque é a primeira vez que a América Latina ganha um prêmio, né? É para o Brasil com Lígia Bojunga em 1982. E em 2000 com Ana Maria Machado, né? E como escritoras. Depois, agora em 2012, é que veio para a Argentina Maria Teresa Andrueto. Então, na área de escritores, nós temos 2 prêmios, né? E esse ano, né, indicado já pela 3ª vez, né, que a gente insistiu, sabia também que Roger tinha grande chance, ele ganhou. E então esse anúncio que é feito assim, agora vamos anunciar, estou lembrando, né, da cena, quando a Maria Jesus, que era presidente do júri, começa a dizer, a explicar quem era, né, definir quem era, esse aqui estava do meu lado, a primeira frase disse, não sou eu. E a gente se olhou e todo mundo percebeu que era ele, né? E quando ela fala, bom, aí, né, foi o nosso carnaval lá, né? Foi, enfim, indescritível, porque foi uma emoção muito grande, que se prolongou muito, né? Então, a gente, Bolonha é que acontece esse anúncio, então a relação entre Bolonha e o Hans Christian Andersen, o IBE, é uma relação muito forte. A Fundação vai há 40 anos, 46 sem a Fundação. Exatamente, sempre encontrou as portas abertas, porque é o IBE, né? Então, nós aqui também estamos fortalecendo e reconhecendo a importância dessa organização internacional, que ainda muito pouca gente conhece, mas que é quem está por trás desse trabalho internacional, né, em prol da literatura para todas as crianças e jovens, enfim. Eu queria colocar esse contexto para vocês entenderem, enfim, essa exposição e por que hoje Ana Maria Machado e Roger, né? E aí tem uma ligação dos dois, também mais direta, com a questão da exposição. Ana, em 1995, com o Ziraldo, né, os dois escolheram a frase Brasil, uma brilhante mistura de cores, que em inglês é Brasil, a bright blend of colors, né? Então, Ana já estava com a gente vivendo todo aquele conceito que depois trabalhamos. E agora, quem fez a marca foi a Cristiane Mello, que é uma designer, que fez um peão muito bonito, né, lindo, um peão colorido, que representava esse movimento de cores. E agora, esse ano, então, também Ana Maria nos ajudou na escolha do nome, que é Incontáveis Linhas, Incontáveis Histórias, né? E o autor do logo é o Roger, né? Então tem um ano exatamente que a gente começou a viver isso, o que foi essa coisa coletiva, né, Verônica, né, Moema? Dessa construção, que foi uma construção coletiva mesmo, emocionante, e da alegria, né, da gente poder estar lá em Bolonha com essa representação, e vai ter uma continuidade, porque quando você, no caso do ilustrador, e também devia acontecer no caso do escritor, né, vai ter uma exposição do escritor do Andersen também, mas no caso é o seguinte, o ilustrador que ganha o Andersen é quem faz a capa do catálogo da exposição de Bolonha. Então, o Roger está trabalhando em cima disso, vai ter uma exposição e, por sua vez, tem um outro espaço de ilustração que também é muito ligado ao IBE, a Bolonha, que é a Bratislava, a Bienal de Ilustrações de Bratislava, que eu acho que vem até antes da exposição de Bolonha, né? Assim, quase, é ela que provoca em Bolonha fazer essa exposição, valorizar a questão da ilustração, e também o Roger lá, como tradição, o prêmio Hans Christian Andersen também tem um destaque na exposição de Bratislava em setembro, né?
Enfim, então a gente queria dar um pouco esse histórico para vocês situarem o que você representa, e a exposição, falar da exposição rapidinho aqui. Ela tem dois acréscimos importantes. Primeiro, é o acréscimo de uma pesquisa feita pela ilustradora e professora Graça Lima, com o professor Alexandre Guedes, que ficaram debruçados aqui dentro do acervo da Biblioteca Nacional por 2 meses, e foi uma dificuldade selecionar o que está aqui, porque tem coisas maravilhosas e lindas. Agora mesmo percorrendo com a Ana, né, Ana, os grandes artistas, a ideia era mostrar que esses ilustradores têm uma base, né, cultural, de um traço, enfim, de uma expressão gráfica do desenho, com os artistas brasileiros que vão então abrir essa porta. E aí vocês passam para um corredor, que é um túnel que leva então ao Ziraldo, né, que faz essa ponte entre os pioneiros e os atuais. Tem uma exposição do Ziraldo, tem a exposição que nós levamos para Bolonha, e termina com a exposição do Roger, que nós fizemos justamente para o prêmio dele, e levamos então essa exposição para o nosso salão. E no finalzinho, como não podia deixar de ser, tem o espaço dos livros, porque no fundo é o livro, é a leitura, é o partilhar. E eu estava olhando, né, Verônica e Roger, a gente estava olhando, está interessantíssimo, porque as pessoas têm os blocões para as pessoas escreverem, e as pessoas estão se manifestando. Isso é o que a gente quer que aconteça, né? Depois a gente tem que pegar isso tudo, dar uma olhada, ver, né, e sentir que houve um movimento de apreciar. A exposição fica até o final de fevereiro, portanto, vocês podem estar anunciando, ela está aberta, Verônica, de segunda a sexta, de 10 às 5. E o endereço é a Rua México, né, a entrada da Biblioteca Nacional pela Rua México, passa pelos Jardins para vir ao auditório. Sábado de 10 às 13. Aí sábado de 10 às 13, isso é muito importante, quer dizer, sábado está aberta a exposição, então a gente aproveita para quem está escutando também à distância, que marque na sua agenda, porque vem visitar o Rio de Janeiro, né, vem ver a exposição. Bom, então eu vou provocar os dois, falando primeiro do Hans Christian Andersen, né? Perguntando e opinando, enfim, livremente, simplesmente o tema é Hans Christian Andersen, vocês receberam o prêmio, como é que isso interferiu na vida de vocês, o que vocês acham do prêmio Hans Christian Andersen? Ana, você vai falar? Boa tarde. Eu começo então agradecendo a quem está aqui, a quem está assistindo também, e agradecendo o convite da Beth e a oportunidade de estar outra vez com o Roger. Nós temos feito uma boa dobradinha, além de sermos parceiros, amigos, e a gente se gosta muito. Então é muito bom estar conversando com gente que a gente gosta sobre um tema que a gente valoriza igualmente. Eu acho que assim o efeito, o significado, a repercussão do Hans Christian Andersen, do prêmio, eu poderia abordar de 2 maneiras. Acho que a primeira é coletiva. Acho que o fato da Lígia ter ganho em 82 foi uma surpresa para o mundo, né? Uma brasileira, ninguém podia imaginar no restante do mundo que o Brasil tivesse uma produção de textos de literatura infantil de uma qualidade tal que conseguisse ganhar um prêmio conhecido pelo alto nível de exigência, pela imensa competitividade de muitos países e países ricos com uma tradição de literatura infantil. Acho que então a Lígia foi uma surpresa, um susto, e quando as pessoas começaram a ler os livros dela, grande público depois, né? Quer dizer, não estou dizendo só os jurados, a confirmação da qualidade do que se era capaz de fazer no Brasil, não só da qualidade, mas da novidade, da originalidade, da força do estilo, acho que tudo isso deixou todo mundo um pouco perplexo na área do livro infantil internacional em geral. Então, quando eu ganhei depois, em 2000, a sensação foi de uma confirmação de alguma coisa.
Eu vi várias pessoas, jornalistas que vinham entrevistar, professores que falavam. Aí as pessoas queriam entender este fenômeno, o que é. Não é mais um caso isolado, é uma cultura capaz de produzir isso. Eu acho que esse olhar mudou. Daí que eu acho que esse foi o primeiro efeito, que eu diria, um efeito coletivo, pela reiteração de uma qualidade de obra reconhecida internacionalmente, duas obras muito diferentes uma da outra, né? E então, inclusive até em termos de âmbito etário a qual ela se dirigia, a Lígia não tem livro para criança muito pequena, então eu vou do pequenininho até o grande, então essa variedade, ao mesmo tempo que era diferente, era semelhante para o júri em termos de qualidade, acho que esse sentido de confirmação, de reiteração foi muito interessante. Eles ficaram muito querendo saber quem mais a gente tinha. Eu percebia que nas entrevistas me perguntavam, e tem outros, como é que é, como você explica ter isso, e como você se insere num panorama contemporâneo de literatura infantil brasileira, etc. Então, acho que esse foi um primeiro efeito. Além disso, houve um efeito pessoal, claro, individual, que é difícil resumir, tem vários aspectos. Quer dizer, o fato de começar a ter um olhar crítico internacional sobre a minha obra, de repente ter uma professora russa numa universidade em Estocolmo escrevendo um artigo sobre a minha obra, em que ela analisava e procurava entender e ver essas características. Eles tendiam muito nesse primeiro momento a me situar em relação à literatura hispano-americana, latino-americana em geral, Garcia Marques, Cortázar, enfim, porque era o que eles conheciam de América. Eles conheciam muito pouco de Brasil, mesmo de literatura de adulto. Eventualmente, algum conheciam Jorge Amado, mas era o boom da literatura hispano-americana internacional, e então eles queriam ver qual a relação que podia ter entre o Bisabia, Bisabel e obras de hispano-americanos em que gerações diferentes viessem, como o Garcia Marques, tem todo um artigo me comparando a ele. Enfim, essas coisas que eles ficaram tentando botar em determinados nichos que talvez facilitassem um pouco a análise de um estrangeiro. Mas, ao mesmo tempo, eles foram começando a ver diferenças em relação à literatura que se fazia em outros países, e eu acho que essa oportunidade de ter um olhar crítico diferente, de um ângulo completamente diverso sobre a própria obra, foi uma coisa muito boa para mim. Quer dizer, ajuda a ter uma certa consciência de coisas que a gente vai fazendo, assim, e aí vê, reconhece e se reencontra nisso. Além disso, em termos mais utilitários ou práticos, não só eu tive muitos livros traduzidos logo em seguida, quer dizer, começou a haver muita procura, e na medida em que esses livros tinham uma boa recepção fora, em outras culturas, por crianças de outros países, por outros críticos, eles também, isso foi movimentando muito, criando novas expectativas, fazendo com que editores quisessem editar, até chegar a um ponto que eu nunca tinha pensado, que é como está agora, por exemplo, em que eles querem livros, muitas vezes eu não tenho pronto, então ainda estou escrevendo e já está contratado para quando estiver pronto traduzir. Quer dizer, é o editor que está contratando a tradução de um livro sem nem ter lido o livro. Isso é uma coisa que só acontece aqui no Brasil porque a pessoa já conhece a minha obra. Quer dizer, só acontecia aqui, mas atualmente, por exemplo, acontece em relação ao México, à Colômbia, ao Canadá. Quer dizer, tem países diferentes em que isso está acontecendo. E eu tenho certeza absoluta que isso partiu do Prêmio Anderson, de um reconhecimento que veio do Prêmio Anderson. E acho que isso foi muito bom. Depois eu vou querer citar você também, mas
Você falou da Lígia, e eu acho interessante lembrar que você foi uma das que insistiu, né, na segunda apresentação da Lígia. Você contasse um pouco isso. E a coisa do inglês, porque, né, também quebrou aquele tabu. Não, tem que ser em português, todo mundo tem que... Não, tem que ser em inglês. Conta isso um pouco. Isso é uma outra experiência, que foi a minha experiência como membro do júri. Eu fui membro do júri Andersen de 78 a 82, né? Aliás, em 82 já não fui 78 e 80. A Lígia ganhou em 82. Não tinha nenhum brasileiro no júri. Nós todos ganhamos sem ter brasileiro no júri. Isso é uma coisa muito boa de registrar. Nem ele, nem Lígia, nem eu fomos premiados pela ação de um brasileiro influente dentro do júri. Quando nós ganhamos, não tinha nenhum brasileiro no júri. Foi dos poucos anos que não teve. Mas é claro que a discussão que eu deixei depois de 2 anos dentro do júri influenciou, reverberou na reunião seguinte de 82, porque o júri se renova parcialmente a cada 2 anos. Então havia alguns que tinham ouvido meus argumentos em relação à Lígia. Mas como é que foi essa história da Lígia? Em 78, quando eu fui para o júri se reunia no Irã e nós não apresentamos candidatos. Havia, por parte da fundação, nesse momento, uma preocupação muito grande em que os autores tivessem livros traduzidos no exterior para poderem serem lidos pelo júri. Então, já tinham sido apresentados anteriormente o Francisco Marins, que tinha alguma coisa traduzida, Maria Clara Machado, que acho que o Pluft estava traduzido em espanhol, e não sei se houve mais algum, acho que foram só esses 2 que já tinham sido candidatos antes. Quando eu estava lá no júri, era muito trabalho, meses e meses lendo livros interessantíssimos, livros ótimos, o melhor de cada país que ia. Mas eu fui lendo aquilo, e vendo que eram ótimos, mas não eram melhores do que os nossos. Ou seja, que nós tínhamos autores tão bons quanto aqueles. Naquele momento nós não tínhamos ainda ilustradores em condições de competir, sobretudo porque a parte gráfica dos livros brasileiros era ainda muito incipiente. Mas nós tínhamos autores que poderiam, Ruth Rocha, Mariana Colasanti, Joel, para não falar Lígia, Ziraldo, enfim, tantos que tínhamos, e eu tinha certeza que estariam em pé de igualdade com aqueles. Aí a reação foi, mas não estão traduzidos em inglês. Eu disse, mas a Lígia pode, a Lígia é casada com um inglês, ela pode traduzir, mandar em mimeografado, nesse tempo não se imprimia, em computador, mas ter para todos, ela manda o livro em português e a tradução mimeografada, e ninguém vai resistir quando lê. Porque a qualidade do texto vai se impor, mesmo que seja uma coisa artesanal. E aí tivemos que convencer a Lígia, antes de mais nada, ela devia fazer isso, que não sei. E, enfim, encurtando, em 1980, eu estava ainda no júri, a Lígia mandou os 5 livros que ela tinha, com a tradução mimeografada. E, surpreendentemente, empatou até o último momento, até o último escrutínio. E, finalmente, o desempate foi dramático, porque ficou só em cima de uma mesa. Havia 5 assim, maços de papel, que eram os livros da Lígia, e 2 pilhas enormes dos livros do outro com que ela empatou, que era um poeta tcheco chamado Bohumil Hrija, que o presidente do júri era tcheco. O próximo congresso onde ia se entregar a medalha era na Tchecoslováquia, era em Praga, e a Tchecoslováquia era patrocinadora da medalha, era quem pagava a medalha. E ficou aquela discussão, rodadas e rodadas, que votava de novo e empatava, até que o Hrija ganhou por um voto. Então eu voltei e disse, Lígia tem que ser candidata de novo o ano que vem, porque ela só não ganhou porque a pressão foi uma coisa enorme. Então ela tem que ser candidata. Ela no primeiro ano disse, eu já fui e não ganhei. Não, já fui e praticamente ganhou. Aí no ano seguinte eu não estava, ela foi reapresentada novamente com seus
as suas traduções mimeografadas e ganhou. E a partir daí ela foi traduzidíssima. Muito, muito obrigada, porque a gente conhece essas histórias, né, e eu fico escutando e acho que é bom partilhar, né, para a gente conhecer como é que as coisas acontecem, e com essa certeza de que tem que apresentar, que foi também com o Roger, né, com a Ana também, né, a gente apresentou uma e na segunda insistimos e ela ganhou na segunda, e com o Roger foi finalista também, que essa coisa de finalista não tinha, lembra? Ela é relativamente recente. Não tinha finalista oficial, mas a gente sabia, o júri votava, chegava a 5 nomes, depois a 3 e ficava discutindo aqueles. Isso. Então, mas não se anunciava que era finalista. Isso mudou o regulamento. Hoje, aos 10 anos, a gente sabe os finalistas. O Joel foi finalista, né, Joel Filho dos Santos, e o Roger foi finalista 2 vezes e nesta agora. A Ruth foi no tempo que não tinha. Isso, não se anunciava, isso, mas a gente sabe que foi. Quer dizer, ou seja, sempre perto, né? Sempre bastante próximo, né, ao prêmio. Roger, você. Também quero agradecer aqui as amigas Beth, Ana Maria, pessoas que eu admiro tanto, a Fundação Biblioteca Nacional, que está fazendo dando essa oportunidade para a gente, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o IB, né? E realmente o prêmio Hans Christian Andersen, ele é incrível porque ele muda mesmo assim, a vida da gente na medida em que a conexão, que já é muito forte, assim, acho que a gente faz livro. Eu sempre me preocupei de fazer desenho narrativo para as crianças do Brasil. Acho que nunca vou deixar de fazer assim, porque, né, mesmo são as nossas referências. Eu acho que a gente precisa entregar esse universo, assim como a Ana entrega, assim, e acaba que isso tem um interesse para o mundo. Então, a possibilidade dessa conexão, que é uma conexão de um país, continente, ser uma conexão para o mundo, é uma oportunidade incrível. A própria figura do Andersen, ele era um viajante, né? Era um nômade que fazia anotações. Assim vem o Rouxinol do Imperador, assim vem as histórias em que ele começa andando pela Dinamarca, as anotações, é tudo muito visual, né? Assim, a maneira como ele se relaciona com esses lugares. E agora, por causa do Andersen, mas mesmo antes do Andersen, já com o fato de ter sido finalista 2 vezes, eu já estava fazendo parte bastante dessa conexão mundial. Existe uma expectativa, muito por causa da Lígia e da Ana e da Fundação, do que é essa literatura, essa ficção de histórias, de poesia, de poemas e de imagens dos artistas brasileiros. Eu estava agora na Feira de Xangai, e aconteceu uma coisa muito interessante. A gente estava num painel discutindo com pessoas de vários lugares do mundo e uma plateia chinesa ávida de trazer ficção, né? Sair um pouco do não ficcional para o ficcional, sem saber muito como fazer isso, e conversando com editores do mundo todo. E as pessoas falavam... tinha um editor inglês que ele falava de como ser universal, né? Como fazer, produzir livros de interesse universal na China, né? Que é um mercado que estava se abrindo, e eu comecei a ver que loucura isso. Estava lá a Nathalie Beau também, né? Que é francesa, e ela, que universal é esse? Quer dizer, a China que agora, como o Brasil, né? Já há muito tempo o Brasil, mas a China que se abre para essa grande possibilidade da ficção, um país com uma história absurda, maravilhosa, né, um país que inventou a imprensa, interessadíssimo pelo Brasil, e esse senhor falava de novo de uma ilustração ou de um texto universal, quando a gente começou a pensar, será que esse universal é universal mesmo? Ou será que esse universal é o que é feito na Inglaterra ou na Europa, imposto para o restante do mundo? Né? Quando a gente fala de contos de fadas,
isso é universal porque o folclore europeu é muito conhecido no mundo todo. Mas eu estava conversando com uma plateia chinesa e falava assim, tomara que na China, como no Brasil, haja interesse das pessoas sobre pessoas, culturas, histórias de outro lugar, né? Que não haja esse padrão. Então o Andersen permite isso, né? Eu penso justamente no roxinol do imperador, né? Do imperador que o bem mais precioso do reino dele é um roxinol muito simples, e ele não, então eu preciso mandar fazer um roxinol mecânico complexo, um roxinol que dê conta da complexidade do meu reino, quando a complexidade dessa coisa simples, né, que é um pássaro que canta em um determinado lugar, que é uma relação afetiva que você tem com o seu entorno, ela se comunica. Não adianta você vir com todos os aparatos do mundo se você não dialogar. Eu aprendi isso muito com a Ana, né? Se você não dialogar com o seu universo, com as suas coisas, né? Fala-se muito que os ilustradores brasileiros trabalham, talvez como os espanhóis, um tom saturado da cor. Isso não é verdade, porque muitos ilustradores nem todos trabalham com a escala saturada. Mas a luminosidade do Brasil faz com que as cores apareçam de maneira muito presente. Isso não quer dizer que é só sair colocando um monte de cor que você vai ter alguma coisa bastante alegre, colorida, vivaz. Não é isso. A cor é pura dor às vezes, né? A cor saturada muitas vezes é a maior expressão da dor, do desespero, que também vai para o livro para crianças, né? E que não é fácil fazer esse trabalho, né? Assim, agora mesmo fazendo a capa do catálogo de Bolonha, assim, para colocar uma cor a mais, sempre que você coloca uma cor no desenho e todo o desenho reage àquela cor, né? E essa relação, que é uma relação gráfica, é também uma relação narrativa, por incrível que pareça, porque a imagem, a cor é um personagem. Né? Você coloca um azul do lado do magenta e o magenta sai para o lado, assim. Ele fala, não, esse azul aqui não. Então, essa relação, de novo volta a essa feira de Xangai, numa possibilidade de mercado, que se abre quando se fala muito em mercado. Eu falei também, foi bacana uma hora lá, que as pessoas me falaram, como é que está no mercado? Eu falei, não sei, o que eu sinto. E eu acho uma coisa tão bonita da literatura brasileira, porque sempre houve uma dose de loucura, né? Existe um pavor da loucura no universo que quer cada vez ser mais pragmático. Esse é um pavor também da infância, né? Esse é um pavor da velhice, é um pavor da morte. É o universo da produção. E a literatura, talvez porque as pessoas começam a pensar muito em mercado, ela vai se transformando numa literatura de mercado e a loucura começa a desaparecer. Então, eles me perguntaram, mas o que você acha importante? Que se façam livros loucos, assim, que se invista na liberdade artística, né? E não no mercado, porque as pessoas não merecem ser transformadas em público-alvo, né? Eu queria falar alguma coisa, dialogando um pouco com isso, completando isso, que o Roger tem toda a razão. E eu acho que ao longo desse tempo, desde o início dos anos 80 para cá, vamos dizer assim, que eu me vi muito forçada, de certo modo, a refletir sobre a literatura infantil brasileira, até desde antes mesmo dos anos 80, eu tive uma coluna de crítica no Jornal do Brasil e eu tinha uma formação de crítica literária, porque eu fiz letras, dava aula na Faculdade de Letras, e depois de escrever artigo, falar muito sobre isso, fazer conferência. Eu acho que há um traço nosso que nem sempre nós temos perfeita consciência dele, mas é importantíssimo, e a gente vive um momento de tal pragmatismo comercial que se arrisca a perder. Agora, por isso eu quero chamar a atenção, que é o seguinte,
A literatura infantil brasileira, dos anos 60 para cá, digamos assim, e talvez até antes, na medida em que Monteiro Lobato, que foi o grande pioneiro, era seu próprio editor, então ele não sofria pressão de editor, que é aonde eu quero chegar. Então, a literatura infantil brasileira, quando some um pouco e depois volta a reaparecer, no final dos anos 60, seja com os autores que surgiram na revista Recreio, Ruth Rocha, eu e Joel Rufino, Sônia Robato, numa primeira fase, mas em seguida Marina Colasanti, Silvia Ortoff, outros que também escreviam e publicavam na revista Recreio antes de publicar em livro. Mas, além disso, os outros autores que paralelamente estavam publicando em editoras ou pequenas ou que não eram especializadas em literatura infantil, fosse João Carlos Marinho publicando numa editora jurídica, fosse a Lígia publicando numa editora, sim, já publicava Maria Clara Machado, mas era uma editora mais de cunho católico, vamos dizer assim, que era a Agir, que eu publicava livros religiosos ou clássicos, a coleçãozinha dos nossos clássicos, etc. Então, os autores foram começando a publicar livros com muita liberdade, porque eles faziam o que queriam, entregavam e aquilo saía. A partir do momento em que fomos começando a ganhar prêmios, a conquistar mercados, em 79, que foi o Ano Internacional da Criança para as Nações Unidas, a Unesco, etc., no ano de 79 se abriram 13 livrarias infantis só no Rio de Janeiro, e até um ano antes não tinha nenhuma. Esse momento dessa expansão, que já se chamou de boom, de uma opção de coisas, assim, fez com que vários editores que não tinham catálogo infantil começassem a constituir seus catálogos infantis. Praticamente, quem se especializava mais em livro infantil nesse momento eram Melhoramentos, a Ática e, muito esporadicamente, a Agir tinha alguma coisa. Mas aí todos foram começando. A Salamandra, por exemplo, concentrou, passou a ser forte no infantil. A Record começou a publicar no infantil e, enfim, várias outras. E no primeiro momento, elas absorveram esses autores, os autores que estavam sendo revelados em concurso, havia muito concurso de autor nesse começo dos anos 80, e que foram sendo encaminhados para os catálogos dessas editoras, e foi um momento de grande expansão, que aí começa a procurar também ilustradores, é um momento em que começam a surgir mais ilustradores, os ilustradores que de início vinham quase que necessariamente de uma formação de caricaturista de jornal, porque conseguia desenhar muito rápido, ou então desenhista de publicidade, que também tinha um traço rápido que tinha. Eles começaram a vir de cursos de belas artes, depois dos cursos de design. Quer dizer, isso tudo foi criando uma expansão, mas aí começou a ter muito autor e muito editor publicando nessa área. Então, os editores começaram a poder escolher que autores queriam, que no começo tinha pouco, eles tinham que publicar todo mundo, e a encomendar, a interferir. E aí começaram a surgir assim, os editores que pediam, por exemplo, você pode fazer um livro sobre criança que esteja mudando o dente? Você pode fazer um livro sobre morte de avô? Você pode... precisamos ter uma coleção ecológica, vamos falar de natureza. Precisamos ter... Ou seja, começou a haver um livro de encomenda, e encomenda baseado no que se achava que o mercado queria. E isso, de certo modo, foi o começo do fim de determinadas características de força, espontaneidade, rebeldia, invenção. Algumas das coisas que você falou aí. Não é que tenha desaparecido por completo, absolutamente não é isso. Sempre tem um artista que questiona e que vai em frente de tudo. Mas ficou mais difícil ver quem era. O mercado começa a dominar, começa a ver, todas as livrarias passam a ter um canto infantil, que é ótimo, mas sabe que vai escoar e pode escoar bobagem em vez de escoar coisa boa.
Quantas vezes você chega num aeroporto, por exemplo, quer comprar um livro infantil para uma criança que vai viajar, não tem nada que preste. E, no entanto, tem livro infantil ali em quantidade, vários títulos. Quer dizer, isso acho que também aconteceu. Resumindo um pouco, eu acho que nós tínhamos uma força autoral, tanto de texto quanto de imagem, que a partir do momento em que o mercado editorial se desenvolveu e ficou muito forte, sobretudo por causa de vendas governamentais, que são maciças em grande quantidade, diminuiu um pouco a força autoral, sobretudo para os mais novos, que estão chegando. É mais difícil um jovem autor, ou um autor pode nem ser jovem, mas um novo autor, ou um novo ilustrador, conseguir fincar pé e fazer realmente o que o seu coração está pedindo, diante das exigências de editores para catálogos. Eu acho, Ana, que o que você está falando, e a gente tem conversado sobre isso, de vez em quando você também já me perguntou isso há pouco tempo, quer dizer, a interferência aí da questão da escola, né, que é um mercado forte, e dos professores, do que eles pedem, e principalmente nos últimos 10 anos, talvez, caminhar, e aí eu coloco a questão para você, da questão do politicamente correto. De que maneira isso está interferindo diretamente também nessa relação que você acabou de descrever e que a gente tem já colocado isso com bastante preocupação. Como é que isso interfere, no fundo, no resultado final do trabalho de vocês? Pois é, o politicamente correto é a morte da ficção, é a morte da arte, né? A arte não é politicamente correta, porque se ela não é livre, né? Ana, você podem falar bastante sobre isso, passaram por isso. Eu cresci nesse contexto. Claro que a falta de liberdade não priva você dentro da sua cabeça, né? Mas os livros sempre estão relacionados à liberdade, né? Os livros sempre foram atirados, queimados e banidos e proibidos. E a gente vê essa nova censura de novo por causa do medo da liberdade, do medo, uma liberdade que se associa à loucura, né? Existe um pavor da loucura, dessa insanidade, que é muito o pavor da prudência, não é a loucura. A loucura, existem vários tipos de loucura, eu sou... eu me aproximo muito mais da loucura do que da sanidade, e eu acho que muitas vezes existe uma sanidade grande que se confunde com a loucura. Quem trabalha com arte, com leitura, sabe bastante disso, mas, de novo, essa busca desse homem produtivo e de transformar logo a criança, encaixar ela uma obsessão também pelo que faça sentido, né? Uma obsessão para que a criança entenda alguma coisa. Mas a criança não vai entender isso. Mas eu não entendo tudo. Eu quero ter a possibilidade de não entender tudo e de ter uma relação com a arte que seja uma relação de pura pergunta, de pura abertura. Não uma relação em que eu concluo tudo e eu entendo tudo. Então, esse pavor da loucura, né? Esse excesso de prudência, com a falta da possibilidade da fruição sem o entendimento necessário, que eu acho que provocam, que são assim, um sintoma da sociedade em que a gente vive, que promove o politicamente correto, né? Sem falar os outros mecanismos de censura, se criar, demonizar religiões ou elementos que não são próprios da tradição judaica cristã, ou você criar coisas que não sejam aceitas por determinado grupo. É um tipo de censura que tem acontecido frequentemente, né? Coisas que a gente nem imaginava. Não, e quer dizer, eu fiz uma relação da escola, né, com os professores, porque, de certa maneira, os professores, quando recusam um livro porque tem alguma coisa que, enfim, eles consideram que não pode ser
colocado para a criança, porque os pais vão exigir, isso acaba realmente rompendo esse processo de criação e de, né, porque aí vai, eu já escutei isso de alguns editores, eu escutei de alguns autores, não, mas aí não compra, e você tem que, na verdade, estar vendendo. Agora, é claro que isso vai depender de cada um, eu acho que aí tem uma questão de posicionamento também. Agora, a mim me preocupa porque a gente tem visto isso aumentar. Mas eu vou dizer uma palavra em defesa dos professores. Eu acho que não são os professores que resolvem que então não compram. São os técnicos que decidem as grandes compras governamentais, que querem mandar na cabeça dos professores. Também tem isso, né? Mas a gente sabe também que tem os professores que, na verdade, não é por eles, não. É pressão de família que não quer. E aí os motivos são muitos. Mas isso daria, acho que, um seminário, e é preocupante do ponto de vista do que ele relatou e do que você confirma. Eu me lembro que uma vez você em Bolonha, tem muitos anos isso, uns 8 anos talvez, você contou a experiência de um editor conhecido seu, que disse que está faltando, né, nos livros aquilo que você relatou, que era uma expressão muito grande no coletivo dos livros. Ela se mantém uma coisa da demanda dos temas, que aí entra a história dos temas. E aí começam a ficar livros previsíveis. Quando começa a ficar previsível, perde a graça, porque a graça está na surpresa. Exatamente. Bom, cada um desses, né, cada coisa que vocês falaram aí daria para a gente estar refletindo um bocado de tempo. Eu agora então vou fazer uma guinada e levar para Bolonha, né? E, enfim, vocês participaram, você tem uma história de participação de Bolonha, Roger também está se aproximando, já vai há alguns anos, e dessa participação na criação do conceito, tanto do ponto de vista da palavra, quanto do ponto de vista da imagem. Então, que você falasse também um pouquinho da frase, né, que você pensou lá atrás, Brasil é uma mistura de cores, e agora a trama, que no fundo era a trama, né, que a gente... Foi uma coisa até bem difícil da gente chegar. Eu achei admirável quando eu vi depois o logo essa meada, né? Porque não é um novelo, é uma meada de linha. A minha mãe bordava muito, então ela comprava as meadas de linha e depois fazia novelo, a gente segurava com a mão assim, para passar do novelo para a meada. Enfim, tinha as coisas, maneiras diferentes quando era da lã para o tricô, quando era da meada para o bordado, etc. Mas sempre essa ideia de ter fios, que foi a ideia inicial quando que eu levantei aí, porque existem várias palavras da narrativa que têm a ver diretamente com a atividade de tecer e de bordar. Eu tenho até um livro de crítica que chama Texturas, onde há um grande artigo que explora isso. A gente fala na trama, a trama é uma tessitura de fios. A gente fala no fio da meada, o fio narrativo. A gente fala em novela é novelo, né? É novelo no feminino, mas é a mesma coisa. Então, texto, têxtil, tessitura, o tecido de uma história, todas essas palavras que têm a ver com fiação e tecelagem e que usamos muito para o texto em todas as línguas latinas. Nós usamos em português, em espanhol, em francês, em italiano, usamos isso. Mas a língua oficial de Bolonha era em inglês. E então, todos os trocadilhos que a gente fazia com essa ideia de linha, trama, texto, têxtil, não funcionavam no inglês. Funcionava em alguma coisa. Aí no italiano nós descobrimos que havia duas palavras diferentes para linha, se não me engano, né? Que era linha quando é desenhada, mas tinha uma outra quando é linha de bordar, então não servia. Enfim, ficamos procurando como fazer isso até chegar à ideia de incontáveis fios, incontáveis histórias, incontáveis linhas, e contar, porque não se pode contar, mas ao mesmo tempo se tem que contar a história, se tem que contar a trama. Quer dizer, você não conta 1, 2, 3, mas você conta uma vez, né?
Então, todas essas coisas que estavam implícitas aí, foi uma verdadeira, enfim, uma tempestade cerebral, todo mundo falando todas essas coisas, e eu passei, e não pensei que eles iam conseguir pegar isso da maneira que pegaram. Quando eu vi a logomarca que o Roger tinha feito, e foi também uma colaboração de vários ilustradores, acho que a Graça, os outros também entraram. Foi fascinante ver como isso, Marilda também, ou Mariana Massarani, enfim. Foi uma maravilha ver como se conseguiu isso. Porque eu queria falar dessa diversidade brasileira, que era isso, essa diversidade, como tinha estado no Bright Blend of Colors, que era a mistura brilhante de cores. Agora, mais uma vez, essa diversidade brasileira. Nós nos entretecemos para fazer o Brasil. E era isso que eu achava que a gente tinha que mostrar lá, e foi muito bom que mostrou. Eu acho que você tinha que fazer um texto falando disso, porque você não é para, né, construir um texto com esses caminhos e essa ligação. E eu sei que a tua preocupação sempre foi essa, mostrar a variedade e essa mistura mesmo, como é que isso se entrelaça, né, e constrói. E aí, Roger, conta. Pois é, estou vendo a Verônica ali, a Moema, a gente ficou com a Beth indo e voltando muito com essa ideia. E voltar é uma coisa do teatro também, né? Só o plot, né, que ficava muito forte, a coisa do plot, do tecido do teatro, que, como a Ana falou, e a Ana é da imagem também, é uma relação visual também, que como o livro sempre foi o corpo da palavra e da imagem narrativa, é uma possibilidade incrível de trabalhar o livro na sua amplitude, né? Que o livro seja esse objeto sempre, desde sempre, interativo, tridimensional, 4G, 3D. Cheio de linhas. Linhas entre linhas. Feito por si só de massa de papel, né, que na verdade é trama também. Então, perfeito. O Brasil tem uma tradição de contar histórias, e claro que a Ana puxou isso também. E a Ana falou de novo do professor, e aí sempre que fala do professor, realmente assim, pessoas que estimulam a leitura nesse país, são muitos professores também. Quantos professores, por iniciativa pessoal, sem nenhum tipo de estímulo, vão para debaixo de uma árvore, ou vão para o espaço que eles criam e que se transforma numa biblioteca, né? E é ele que traz muitas vezes também o pai para essa leitura. Então essa trama é uma trama também que conecta todo o Brasil, a fundação, entendeu? As pessoas que trabalham fazendo com que essa rede seja uma rede para além do espaço hipermediático, né? E, além do labirinto da hipermídia, esse é um texto muito bom, um livro muito bom, que eu recomendo, há esse labirinto, esse plot, essa trama de fato, e isso veio na minha cabeça também na hora de fazer. Eu até costurei, né, o papel, em outro papel, entreguei para a Beth. Fiz esse estudo aqui num papel... assim, escondido, mostrando escondido, morrendo de medo. Porque, claro, é muito difícil, né, fazer essas... O artista, ele trabalha com uma matéria que nunca... É uma matéria que nunca... É o impalpável. Então o artista faz uma coisa, meu Deus, será que isso tá... Tem horas que você tem uma certeza de que tá bom, no outro dia essa certeza vai para o espaço, né? Então o artista, ele trabalha sempre com a não certeza. E como que isso é fantástico também, né? Porque é isso, a gente trabalha a não produção. E a gente gira em torno disso, né? Ele falou em labirinto, a gente sabe que existe uma renda labirinto, né? E ele já explorou a renda labirinto em trabalhos dele, então não é à toa que ele usou esta palavra, dos fios da renda labirinto. Ele falou em trama, nos professores. Uma trama de professores? Sim, é uma trama de professores que tramam levar as crianças aos livros. É uma rede, é um monte de fio com um nozinho no meio, que é exatamente contar a história. E aí aconteceu uma coisa tão engraçada na Coreia, eu vou muito para a Coreia.
num lugar chamado Nami, um paraíso onde as pessoas elas dão um espaço total para a natureza, para crianças e para a literatura. E tem uma coisa muito doida que é uma tirolesa que sai numa altura absurda e vai de uma margem do rio até a ilha, que é uma ilha de rio. E tem um refúgio dessa imensa corda, desse fio, né? E a gente fez uma exposição na Coreia, que a Mariana Massarani e a Graça Lima participaram também. E uma exposição que ficou lotada, 1.500 pessoas por dia, para ver ilustração brasileira. Aliás, a ilustração que está aqui exposta realmente é maravilhosa. Os ilustradores brasileiros também arrasando aí, e essa pesquisa da Graça e do André, mas e do Alexandre, né? E agora, na Coreia, que também assim eu falei da China, eles pegaram em segredo, por causa do João por um Fio, que é esse livro que eu explorei bastante, os tipos de trama, de bordado, de tecido. Eles fizeram 7 metros de reaproveitamento das linhas, né? E fizeram tridimensionalmente. Então, é incrível como não existe também, né, Ana? A gente fica discutindo muito essa coisa de é brasileiro demais, tem interesse para o mundo, e acabava que sim, né? Quer dizer, é possível que essa rede seja uma rede que se expanda para o mundo todo, né? 7 metros de tecido, né? Fizeram uma surpresa para eles. E o interesse desses lugares pelo Brasil, assim, isso que a gente muitas vezes desperdiça aqui, o talento das pessoas, para eles é ouro. É um país que não tem recursos, o oposto do Brasil. Então o recurso que eles têm é humano. É esse recurso um pouco que a gente desperdiça aqui, mas não tem problema, porque essa rede, essas incontáveis linhas levam o Brasil para outros lugares também, né? É possível isso, e graças à Fundação Wall Anderson também, né? Mas a UIB, né? Estava lembrando aqui que essa rede é a UIB, né, Ana? E, por exemplo, a Coreia, que você foi, Nami, né, a gente conheceu por causa do IB. É uma seção do IB na Coreia, e tem toda uma história. E ele falou em China. Né? A China é o IB também, que resolveu, imagina, já há alguns anos, que eles vão ter daqui a 20 anos um Anderson. Então eles convidaram os indicados, e principalmente os ganhadores do prêmio Hans Christian Andersen, para serem publicados lá. Com 7 livros na China, e a indicação é pelo Andersen, e ele teve agora lá, vocês devem ter visto no jornal, que ele ganhou um prêmio porque ele ilustrou um autor chinês. Né? Então, realmente, essa rede, né, é a rede do IB, que constrói, que vai espalhando aí com vários fios. Eu queria, Ana, que você contasse para vocês estiveram em Gotemburgo nessa rede, os dois juntos. E depois foram para a Dinamarca. Conta aí como é que foi. Não, isso foi ótimo. A gente vai devagar assim, ponto a ponto, né? Eu até tenho livro, estava procurando aqui ponto a ponto. Onde que estava, acho que se tiver, está lá longe, enfim. Também tem um livro sobre bordado e coisa assim. E dentro disso, de ir fazendo ponto a ponto, nós dois estivemos agora na Suécia e na Dinamarca, trabalhando em torno a livros infantis, aos nossos livros. Fizemos encontro com crianças. Em Gotemburgo era uma feira de livros, uma feira internacional de livros, em que fomos fazendo separadamente, cada um fez nosso trabalho, fez seu próprio trabalho. E em Copenhague nós fizemos juntos uma coisa muito emocionante, muito bonita, numa biblioteca, junto com uma associação que se chama Brasileirinhos, que eles congregam crianças, filhas de brasileiros ou netos de brasileiros que estejam lá, em geral até assim, pai dinamarquês, a mãe brasileira ou vice-versa, e então eles se reúnem com alguma regularidade, contam histórias, cantam cantigas infantis para as crianças, e fizeram esse encontro na biblioteca,
E eu li para eles, então, histórias minhas em português dos meus livros que estão traduzidos em dinamarquês, então eles podem depois encontrar lá os livros em dinamarquês, inclusive assim, jararaca, perereca, tiririca, né, que são os nomes. Mas além disso, quer dizer, enquanto eu lia, o Roger ia desenhando e ilustrando o que o livro despertava nele naquele momento. Então, por exemplo, Menina Bonita Lastifida, quando aparece o jabuticaba, ele desenhava uma jabuticabeira. E depois, quando acabou, ele conversou com as crianças, perguntando, por exemplo, que frutas brasileiras vocês conhecem, vocês já ouviram falar, o que é. Aí tinha um avô lá atrás que dizia assim, grumichama, ai. Sabe, aquela coisa que você diz, meu Deus, que a gente está tocando em coisas afetivas muito fundas, muito bonitas aqui. Depois eles ficaram mandando coisas para nós, né, fotos, etc. Até na minha página do Facebook tem lá as fotos da gente com eles nessa biblioteca. Enfim, e é muito bom a gente, porque nós trabalhando juntos, a gente passa a bola um para o outro, assim, como eu faço com Ruth, quando estou com ela, alguma coisa. Mas com o ilustrador tem outra linguagem para ver, é ótimo. Eu nunca tinha feito assim, foi muito bom, adorei. Não, eu também adorei, foi massa. E passeamos pelas livrarias, né? Descobri uma livraria assim, tá vendo, né? Não tem jeito, a gente acaba indo para a livraria. Não, e comemos sanduíches maravilhosos, de peixe defumado. Não, e essa coisa da livraria, em Bolonha, a gente vai para a feira, depois quando vai para a cidade, vai para a livraria infantil. Quer dizer, não tem jeito, né? Você fica de um para o outro. Agora, o Roger, fala um pouco de algum desses livros. A gente tem gravados, depois vocês tiverem tempo de ver, se não der hoje, outro dia. O Roger fala dos livros, de cada livro que foi indicado para o Hans Christian Andersen no dossiê, ele fala da criação daquele livro. E é uma aula, né? O Roger tem isso, né? Olha, como diz a Graça, você olha 360 graus. E uma série de habilidades e competências, e um grande leitor, não sei se vocês sabem, o Roger também faz teatro, e teve profundo, né? Porque você fez o Rotterdam, né? Loucura, enfim, é uma outra área que ele transita, e que quando nessa simplicidade aparente de um livro para crianças, que não é nada simples, é bastante complexo, você conta coisas, né, você meio que viaja e a gente viaja junto e depois você fecha, que é sensacional. Fala de algum deles, está aí do teu lado, escolhe um deles para contar para a gente. Talvez o Zubair e os Labirintos, que é sobre o saque do Museu de Bagdá, né? Eu fiquei muito impressionado com isso. Bom, tem que tirar essa camisa dele, né? E eu acho que, assim, porque uma das coisas que compõe o livro, e como um elemento narrativo, será que é a diagramação do livro, né? Então, eu fiquei lá com a Ellen na cauda, da Companhia das Letras, e a gente vendo como seria possível fazer um livro em que a forma do livro, né, quando houve a guerra do Iraque em 2003, uma das coisas horríveis, né, não tem nada que preste, que justifique uma guerra, mas é que as pessoas deixaram que o museu fosse saqueado, é uma coleção maravilhosa, e um menino, o Zubair, ele encontra um objeto, né? Quando ele chega e vê o museu saqueado, o Zubair encontra um objeto que tem essa forma. É a forma de um tapete dobrado 3 vezes, e dentro desse tapete tem um livro. Então, o livro se passa no momento atual mais contemporâneo, 2003, e ele tem um esquema um pouco, uma linha narrativa como se fosse um videogame, e ele é lido da esquerda para a direita, como se lê no Ocidente. E aqui tem uma sugestão de leitura da direita para a esquerda,
como se lê no Oriente, em alguns países do Oriente. Então a ideia é que esse livro pudesse acontecer em 2 tempos, né? Também uma sociedade governada por um regime teocrático islâmico e uma tradição politeísta, mais feminina, mais centrada na imagem labiríntica também, que era essa do mesmo lugar muitos anos atrás, né? 1000, 2000 anos atrás. Então a relação de diálogo desse livro é uma relação de diálogo das duas maneiras de se fazer uma leitura, e toda essa pesquisa, que é uma pesquisa de imagem, ela é feita com muitas idas e voltas de protótipos, de bonecas, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente fala boneca, esse protótipo, essa maquete do livro, até que essa ideia ela seja lida sem que você precise de ver essas fases todas. Ela está aí, mas na verdade foi um processo de ir e voltar, que é um carinho com o leitor, né? Ana, você fala, escolhe o livro seu para você falar dele aí. Abrindo caminho. Não, me pegou tão desprevenida, eu estava tão embevecida com a última frase dele, que é um carinho com o leitor, que eu fiquei assim, ouvindo isso. Então, abrindo caminho, peraí. Muito especialmente me comove falar desse livro hoje, porque ontem fez 20 anos da morte do Tom Jobim. E esse livro brota, de certo modo, da morte do Tom Jobim. É um livro dedicado à memória dele, e ele é um dos personagens, de certo modo, quer dizer, um dos que começa com Dante, Drummond e Tom Jobim. No meio do caminho de Dante tinha uma selva escura, no meio do caminho de Carlos tinha uma pedra, no meio do caminho de Tom tinha um rio, e o que esses obstáculos representam para cada um desses criadores e o que eles vão fazer com esses, com as maneiras de contornar ou de enfrentar ou de atravessar esses obstáculos. E é uma celebração da arte, mas é também uma celebração das descobertas, da tecnologia. Depois entram outros abridores de caminhos, né? Entra Santos Dumont, entra Marco Polo, entram, enfim, outros que se aventuraram. E foi um livro que eu levei muito tempo fazendo para conseguir chegar a ter apenas uma frase por página. Depois foi uma parceria linda com a Elizabeth Teixeira, a ilustradora, graças a uma diretora de arte fantástica, que é a Elza Mendes, da Ática, que deixaram ela fazer como a gente queria. Então nós trabalhamos muito juntas. Eu fui a São Paulo algumas vezes, depois com a Elizabeth a gente conversou com a ilustradora, conversamos muito por telefone, por e-mail, depois trocamos coisas. Foi, enfim, foi um livro que o texto eu entreguei logo, né? Mas depois toda essa conversa de como seria o restante foi muito trabalhosa de alguma maneira. E, enfim, e é um livro que me emociona. Eu não sei muito falar dele, não. É verdade, imagina. Não, eu sabia que ele era dedicado, mas realmente a relação, todo mundo viu ontem na televisão, né, que apareceu a estátua dele na Ipanema. E não, eu vi uma estátua do Tom no Arpoador, foi demais para mim. Foi a primeira vez que eu o vi, foi no Arpoador. Olha, nossa. Então,
quanta coisa. E aqui para nós o homem mais lindo que eu vi na minha vida. Eu queria fazer uma pergunta assim, para fechar, não sei, acho que tem que mais ou menos compor. Antes, porém, eu queria falar com você uma coisa sobre Bolonha que eu acho importante dizer, que a Ana, enfim, eu sei que ela, de certa maneira, tem a ver com isso, não direto, não, indireto. Quando vocês foram a Bolonha pela primeira vez em 95, quando o Brasil foi um país homenageado, conta o que aconteceu. Vocês olharam as ilustrações, conversaram, o que a gente tem, conta aquela história. Da primeira vez, né? Tem quantos? 95. 95. 19 anos. Eu acho que teve um impacto muito grande de que a gente, de certa maneira, não se colocava muito as ilustrações ou as provocações de ficção que os ilustradores, porque o ilustrador trabalha o tempo todo com a provocação, né? A provocação narrativa. Elas mostravam um pouco, assim, não as nossas cores, porque as nossas cores são, né, as cores são mundiais, mas elas mostravam um pouco a gente mesmo, assim. Eu acho que essa coisa de como você se comunica com a tua rua, com a sua vizinhança, né, com o seu quintal, né, como se diz. E a partir daí eu acho que esse estímulo, essa relação de se sentir brasileiro num contexto em que nem todo mundo é brasileiro, fez com que essa provocação voltasse, né? Assim, de certa maneira é quase que uma nova semana de 22, caiu esse aplicativo da nova semana de 22, né? Assim, todo mundo, a Graça Lima, a Marilda, a gente foi muito atrás, eu acho, das nossas referências e teve uma volta. Isso não é uma coisa que foi feita agora pela primeira vez, né? Em alguns momentos o Brasil se estranha, né? Não é uma coisa de tentar ver o que te faz diferente, não, mas é um pouco assim, por que essas referências também elas não estão aí, né? E aí, sei lá, eu acho que teve depois disso uma grande busca de referências e mesmo de pessoas que já tinham trabalhado isso, né, macunaimicamente, macunaima, como diz o pessoal de Roraima, e não macunaima. Então eu acho que aconteceu assim, muitas vezes essa coisa eu vi uma vez o Ariano Suassuna, ele não gostava de viajar, né, detestava viajar, e nunca viajou para o exterior. E parece que ele estava indo pela primeira vez para Portugal, e aí quando ele estava indo, falaram para ele assim, agora você vai entender o Brasil, porque você vai ver o Brasil de fora. E ele falou assim, então eu não vou. Se para entender o Brasil eu preciso estar fora, então eu não vou. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ter um olhar deslocado. Eu sou um viajante, esse eterno viajante, nômade. Então, eu acho que o nômade, ele tem umas características assim. O nômade não sente tanta saudade da caminha, assim, é minha caminha. Não tem essa coisa tão... O nômade, ele se movimenta e ele produz onde ele estiver. Na verdade, o movimento faz com que ele crie. Mas, na verdade, esse movimento é o deslocamento. Então, eu entendo quando a pessoa fala isso. E eu entendo que ele fique pau da vida e fala, então eu não vou. Bom, pode fazer pergunta. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? A gente está abrindo. Tem microfone aí? Alguém quer? Tem uma pergunta? Boa tarde. Nossa.
Eu achei interessante que o Roger falou num certo momento, seria como uma padronização, quando questionaram da universalização da imagem, não foi? E você várias vezes mostrou que essa diferença ela é importante, essa diversidade assim, que traz uma riqueza maior, e depois assim, a importância do conhecimento do outro, para você poder respeitar, você conhecer. Então, ela é necessária. E agora você também, quando foi em 94 ou 95, que vocês foram a Bolonha e sentiram que tinham que trazer isso na própria arte, então seria um movimento inverso você abrir mão disso, né? E a Ana Maria também, quando ela cita o avôzinho lá, que ele lembra, traz a memória afetiva dele, ele lembra de uma fruta, que eu nunca ouvi falar o nome dessa fruta, eu mesma não conhecia. Grumichama. Muita gente não conhece as frutas brasileiras. Grumichama. É uma fruta, é bom esse nome, né? Então, também é conhecida como cabeludinha. Pode ser que você tenha ouvido falar, é a mesma, grumichama ou cabeludinha. Então você vê assim... Da Mata Atlântica. Ela é conhecida também como a cereja da Mata Atlântica. Ela é deliciosa. Então, assim, você vê em vários exemplos como é que esse universo é tão rico, seja na flora, na fauna, nas cores, em todas as civilizações. Então, de repente, a gente universalizar, a gente só acaba perdendo, né? Por exemplo, eu sei que na China, em um determinado povoado, as pessoas têm uma relação com o cormorão, aquela ave, aqui no Brasil chama biguá. E as pessoas criam o cormorão desde muito pequenininho. E o cormorão pesca peixe. E é uma relação do pescador desse lugar criar o cormorão desde pequenininho. Ele tem uma relação de quando ele é criado desde pequenininho por aquela pessoa, e o cormorão acha que aquela pessoa é da família dele. E ele coloca o cormorão para pescar, ele alimenta o cormorão, mas na hora de pescar, determinado tipo de peixe é o cormorão que pesca. E o cormorão volta no barco e ele tira o peixe. E o cormorão volta a pescar, né? E depois ele dá algum peixe para o cormorão. Mas como é que eu saberia, de repente, esse grau de especificidade nessa relação maravilhosa do homem com a natureza, se eu não tivesse visto isso mais de uma vez? Isso está em livros, em programas de televisão, porque a televisão pode produzir documentários maravilhosos. David Attenborough, no BBC, falando isso. E aí eu chego na China e eu não me surpreendo de ver isso. Assim como uma pessoa da China ou na Coreia vê que no Parque das Emas os cupinzeiros se acendem à noite, porque existem larvas de um besouro que emite luz. Então, essas coisas, essas especificidades do mundo, elas só acontecem em determinado lugar do mundo. Será que em função de uma globalização ou de uma aceitação mundial essas coisas vão se perder? Eu acho que é um mundo que se simplifica no mau sentido. Então, para que esse conceito de universal não chegue num mercado em ascensão, é muito ruim ver um país como um mercado em ascensão. Né? Falavam, tem 300 milhões de crianças na China. Né? Então, pensando somente do ponto de vista do mercado e tentando transformar esse mercado num mercado aculturado, quando as pessoas na China têm interesse pelo que acontece no Brasil, pelo que acontece na Tailândia, no México. Né? E você vê a riqueza, porque acaba gerando até mais histórias, né? Você trouxe 2 histórias aí agora. Mas e também como que essas histórias elas são extremamente ficcionais, né? Elas existem, né? É preciso muita doideira para inventar essa realidade. E não existe esse limite para o artista. Não existe mesmo, né, Ana? Se houver um limite, se o artista pensar agora o que eu estou fazendo é ficção, não rola nada. Né? Obrigada. Boa tarde, eu sou Marisa Bauer, eu moro em São Paulo. Eu vim especificamente para assistir vocês. Eu queria conhecer vocês ao vivo. Estou bem contente com isso. E vou explicar por quê. Eu escrevo desde que eu sou uma criancinha. Acabei tendo meu primeiro livro a partir de maio deste ano. É um livro infantil,
é exatamente, infanto-juvenil, é exatamente o que eu quero fazer pelo resto da minha vida, mas eu passei pelo jornalismo, pelo direito. Então, N coisas até ter coragem de fazer isso. Então, me vi durante alguns anos, os últimos anos da minha vida, querendo fazer esse livro. E fiz e vou fazer vários. Já deu start para o segundo. Eu escrevo, eu não sou ilustradora, então a gente precisa de um ilustrador, tudo isso, mas eu senti assim, eu me lembro que eu levei para críticos, não só amigos leram, eu participo de oficinas literárias, amigos escritores, mas assim, essa dificuldade, então, teve uma hora que levei para uma crítica, uma pessoa que está muito ligada ao Prêmio Jabuti, quer dizer, então assim, eu vi essa dificuldade, se você escrever esta frase assim, a minha é uma história de amor entre um avô e um neto. Então, teve uma hora que, sei lá, um amigo do avô ajudou na lição de casa. Não, a professora vai achar, ela não vai comprar. Então, eu fiquei assim, horrorizada com esse tipo de detalhe. Uma outra menção que eu fazia, eu sou católica, sei lá, se eu colocasse a palavra rezar. Então, assim, eu fiquei semanas, eu fiz algumas alterações. E no segundo livro, eu estou vendo de novo, eu fui pelo mesmo caminho, ouvi de novo, e assim, como é difícil isso, a gente tem que agradar o mercado. Então, eu queria saber como que vocês, que são veteranos, premiados, conhecidos mundialmente, que conselho vocês poderiam dar para alguém que está começando, né? Eu sou uma escritora velha, eu tenho 60 anos, e nova ao mesmo tempo, né? Assim, e eu vendi bastante o meu livro, eu paguei meu livro inteiro, é um livro lindo, eu não sabia que você estava aqui, mas eu vou dar um para você e um para você, quero a opinião de vocês. E assim, como fazer isso, entendeu? Claro que a gente quer ser vendido, se você não segue algumas coisas, o professor não gosta e pronto, eu sei lá. Em poucos meses, mas também eu vou atrás. Então, eu queria que vocês... como a gente verificar esse politicamente correto, que infelizmente ele existe. Tem uma outra coisa também. Criança, sei lá, parece que você fala morte. Aí eu passei a contar história também. Em julho, tive a oportunidade de contar histórias sobre o meu livro, porque quando eu lancei em São Paulo, na Livraria da Vila, eu contratei umas meninas. Em julho, a livraria me ligou e falou: você não quer apresentar o seu livro, contratar de novo as moças? Elas não puderam. Foi ótimo, porque daí eu me fantasiei, pus flor no cabelo, é uma história que cabe isso. Eu sei que eu entretenho as crianças durante 1 hora, e daí assim, tem uma hora que eu falo na morte, meu Deus, hein? Então assim, eu fico sem saber o que responder para aquela criança. Para mim, a morte é uma coisa natural, mas eu já li que hoje em dia tem temas assim, a morte, a doença, atirei o pau no gato, não se atira mais o pau no gato. Essas questões todas, como a gente lidar com isso? O boi da cara preta não existe mais, o lobo é o bonzinho. Ana, você quer responder? Eu diria para você não se preocupar com isso. Que provavelmente, se você não tivesse mostrado a ninguém, nem mudado nada, teria vendido os mesmos 400 ou mais. Eu nunca fui perguntar a alguém se estava politicamente correto ou não. Você não mostra as suas coisas? Não. No máximo eu conto para a criança. Quer dizer, junto algumas crianças daquela idade e conto para elas. Quer dizer, conto, quando eu falo em contar, não é o que você diz, botar flor no cabelo e dramatizar, não. Eu leio o que está escrito. É só na palavra. E isso já fiz, e em geral as crianças, quando ouvem, se dão algum palpite, é porque ele era absolutamente necessário. Posso dar um exemplo. Numa das minhas primeiras histórias, Severino Faz Chover, tem um momento em que eu dizia, Severino perguntou ao pai como é que chovia. E o pai explicou que as nuvens tinham uma água dentro e que de repente ficavam tão pesadas que saía, não sei o que, enfim. E continuava contando a história. Eu li a história para meu filho Rodrigo, que tinha 3 anos nessa ocasião. E era a única criança que eu tinha disponível ali no momento. Aí quando acabou, ele disse, legal, mas ninguém fala. Eu disse, o quê? Ninguém fala. Eu disse, como ninguém fala? Ele disse, você disse que fala, mas eles não falam. Quer ver? Lê de novo o pedaço que ele pergunta da chuva. Aí eu li, está vendo? Ele não fala.
Aí eu disse, então você quer assim. Severino perguntou ao pai, pai, como é que chove? O pai respondeu, é que a nuvem guarda uma aguinha dentro. Ele disse, agora fala. Então isso é ótimo. Você lê para uma criança que te diz isso é ótimo. Agora, que você tem que orar em vez de rezar, manda se catar. Não é assim. Desculpa. Pensei nas duas coisas. Olha, nada contra nenhum evangélico, pelo amor de Deus. Não, olha, nem sei se alguém se eu tem vou a te ver com interromper isso. porque a gente tem um tempo. Depois você conta, porque senão... Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, acho que está já super bem colocado. Tem alguém que quer fazer uma Obrigada. pergunta? Ana? Está ali, ó. Eu não vou fazer pergunta. Eu estou aqui aquecida pelo calor que vem de vocês, porque aqui é muito frio. E a gente está aqui numa felicidade enorme de ser testemunha de tudo que vocês estão dizendo, de ter participado um pouco, junto com vocês, de tanta coisa bonita. E parabenizá-los, porque também estão nos representando no Salão de Paris. Saíram os nomes, é verdade. os dois nomes, Ana Maria. Saiu hoje. Saiu hoje, Ana Maria e Roger, nossa literatura brilhando no exterior com esses exemplos e essa vivência maravilhosa de vocês. E só um testemunho da minha primeira ida a Bolonha. Eu sou apaixonada por Bolonha, acho que tudo que eu aprendi através da fundação, que me proporcionou, através do entusiasmo da Beth, do entusiasmo da Ana, a ida a Bolonha, plantou aquela sementinha da ida a Bolonha. Ninguém fica impune a Bolonha. É verdade. Ninguém. Eu me lembro do conselho da Beth para a Rosinha, pegue o dinheiro da poupança e vá a Bolonha. E ela pegou e foi a Bolonha e foi uma delícia. Me mudou, muda a cabeça, muda o visual, muda a maneira de você se ver, muda a maneira de você ver o seu país, acrescenta uma série de coisas. E uma coisa que o Roger falou da maneira de se mostrar. Eu achei muito interessante, porque os nossos livros, de alguma forma, as capas, a diagramação, não apresentava a exuberância da nossa produção. Então, a produção gráfica, que é toda apresentada em Bolonha, ela nos estimulou a que realmente nós nos mostrássemos. E uma outra coisa que você falou, que fiquei muito impressionada com relação às cores, são impressionantes os livros africanos. As cores, as histórias, são histórias fortes, nem sempre são histórias alegres, mas é um colorido exuberante. Então, um conselho, quem quiser aprender mais, quem quiser conhecer mais, quem quiser fazer um estudo mais aprofundado sobre literatura infantil e juvenil, de uma maneira dinâmica, maravilhosa, só acrescentando, procure a Fundação, porque ela tem um acervo deslumbrante para quem quer estudar, e vá a Bolonha. Bom, eu só queria completar uma coisa para essa moça aqui. Não, era com você. Eu queria dizer o seguinte, se for para mostrar alguém, mostre para um editor. Porque eu estou falando porque a Ana é editora. As crianças brasileiras e os jovens brasileiros estão lendo mais. Estão? Eu acho que estão. Os números indicam isso, tanto nas feiras, bienais, etc., quanto nas tiragens de livros, sem dúvida, de livros infantis e juvenis. Quem está lendo menos são os adultos. Remando contra todas as marés, né, porque não é prioridade no nosso país, não sei porquê, mas remando contra todas as marés e pelo trabalho dessa rede invisível, dessa teia invisível de pessoas que amam a literatura, dedicadas, que andam pelo Brasil inteiro, nômades também em todos os sentidos, né? E porque também o Brasil é um país com uma história de afastamento da leitura. Então, diferente de outros lugares do mundo, e ainda bem, porque poderia não acontecer, né? Por causa desse tipo de incentivo, por causa do salão, por causa dos movimentos de incentivo à leitura, o Brasil é um país que ganha leitores, enquanto muitos países do mundo perdem, infelizmente.
Eu acho que essa fala, né, de um movimento positivo a gente tem que confirmar, porque é verdade. Ela às vezes não aparece, né, mas a gente sabe que tem muito mais criança com oportunidade de vir nas escolas, com professores e leitores, tem muito para fazer, mas sem dúvida nenhuma o quadro hoje é completamente diferente. Muito obrigada, obrigada a vocês. E agora, encerrando, né, a gravação, para quem está aqui presente no auditório, nós trouxemos livros para sortear dos dois. Só que pelo número de pessoas, eu acho que a gente pode, hein, Lucília, dar de presente um para cada um. Por favor, não peçam mais de um, escolham um de cada e, evidentemente, acho que a Ana e o Roger podem autografar, tá? Por favor.